Existe um conhecimento tão poderoso que foi deliberadamente escondido de você por milênios, uma sabedoria que aterroriza governos, que ameaça religiões, que desafia todo o sistema de controle. Por quê? Porque revela uma verdade devastadora. Você é mais poderoso do que jamais permitiram que soubesse. Esta é a verdadeira história do hermetismo. E por que ninguém te contou isso antes? Este vídeo não é para qualquer pessoa. Se você prefere continuar adormecido, consumindo conteúdo superficial que apenas anestesia sua mente com satisfação imediata, continue rolando a tela. Mas se você tem a coragem de encarar a verdade que poucos ousam revelar, uma verdade tão poderosa que foi deliberadamente ocultada de você por milênios, então talvez você esteja pronto para ficar até o final. O véu do poder oculto. Imagine uma sabedoria tão poderosa que quem a domina se torna praticamente impossível de controlar. Uma sabedoria que ensina que você, e não governos, religiões ou instituições, é o verdadeiro criador da sua realidade. Por que essa informação não é ensinada nas escolas? Por que não faz parte do nosso conhecimento comum? A resposta é simples e aterradora. Uma população consciente de seu próprio poder é impossível de manipular. Você já se perguntou, por que nosso sistema educacional nos faz decorar conteúdos que raramente usamos, mas não ensina como funcionam nossas próprias mentes? Quem realmente se beneficia quando você acredita que precisa de intermediários, padres, políticos, médicos e especialistas para acessar seu próprio potencial? Por que as grandes corporações farmacêuticas investem bilhões para tratar sintomas em vez de empoderar pessoas a ativar seus mecanismos naturais de cura? Você já notou como as religiões organizadas insistem que você precisa de salvação externa, enquanto punem aqueles que buscam o divino dentro de si mesmos? Por que as instituições financeiras prosperam enquanto mantêm você acreditando em escassez e competição, em vez de abundância e cooperação? Desde a Biblioteca de Alexandria até os porões secretos do Vaticano, existe uma história de supressão sistemática deste conhecimento. Quando não puderam destruí-lo completamente, diluíram seu significado, transformando-o em meras superstições ou fantasias esotéricas. Quantos textos antigos permanecem trancados, longe dos olhos do público, nos subterrâneos do Vaticano? O que contém esses manuscritos, que as autoridades religiosas têm tanto medo que você descubra? Por que a mídia ridiculariza consistentemente qualquer exploração séria da consciência humana, enquanto normaliza a violência, o materialismo e a dependência? Quem controla as narrativas que moldaram sua visão de mundo desde a infância? E qual é o nome deste conhecimento que tanto ameaça os sistemas de controle? Hermetismo, a ciência espiritual mais antiga e mais completa já desenvolvida pela humanidade, cujos praticantes foram silenciados ao longo dos séculos. O que eles sabiam que era tão perigoso que justificava sua perseguição e morte? Thoth, o mensageiro do conhecimento divino. Nas areias do Egito Antigo, muito antes das pirâmides que hoje conhecemos, surgiu uma figura quase mítica, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Os egípcios o chamavam de Thoth, deus da sabedoria e da escrita. Os gregos o associaram a Hermes, mensageiro dos deuses. Mas quem ou o que foi realmente Hermes Trismegisto? Alguns textos antigos sugerem que ele não era um homem comum, mas um ser de consciência superior que encarnou para transmitir os segredos mais profundos do cosmos. Outros acreditam que ele representa uma linhagem de mestres que preservaram o conhecimento primordial. O que sabemos com certeza é que os ensinamentos atribuídos a ele formaram a base não apenas do hermetismo, mas influenciaram profundamente a ciência, filosofia e as religiões que hoje conhecemos. Os textos das pirâmides, inscritos nas paredes internas da pirâmide do faraó, unas por volta de 2350 a.C., representam o mais antigo corpus religioso conhecido da humanidade,
precedendo cronologicamente os fundamentos escritos de todas as grandes religiões e filosofias que moldam nosso mundo atual. Uma das frases mais emblemáticas do hermetismo, que demonstra como seus princípios foram posteriormente assimilados por outras tradições filosóficas e religiosas, é: como é acima, é abaixo. Como é abaixo, é acima. Do princípio da correspondência descrito no Kybalion. Este princípio hermético encontra paralelos evidentes em diversos ensinamentos posteriores. Na Bíblia cristã, assim na terra como no céu, da oração do Pai Nosso, na tradição judaica da Cabala, o microcosmo é um reflexo do macrocosmo, o Mai. Budismo, o que está dentro está fora, o que não está dentro não está fora. Encontrado em textos Mahayana. No hinduísmo Vedanta, Tat Tvam Asi, tu és aquilo, indicando a correspondência entre o self individual e o absoluto. No taoísmo, o conceito de harmonia entre os mundos natural e espiritual, expressos nos escritos de Lao Tse. Esta frase hermética sintetiza a ideia universal de que existe uma relação harmônica e uma correspondência entre todos os planos da realidade, conceito que aparece de forma quase idêntica em tradições espirituais e filosóficas que surgiram séculos ou mesmo milênios depois dos ensinamentos herméticos originais. A jornada dos textos herméticos através da história é tão fascinante quanto seu conteúdo. O conhecimento que começou nos templos de Kemet, Egito Antigo, foi registrado em hieróglifos nas paredes das pirâmides e em papiros guardados na lendária Biblioteca de Alexandria. Durante o período helenístico, estes ensinamentos foram compilados e traduzidos para o grego no Corpus Hermeticum, uma coleção de 17 tratados atribuídos a Hermes Trismegisto. Com a queda de Alexandria, estes textos foram preservados por sábios árabes que os traduziram e comentaram durante a Era de Ouro Islâmica. Foi através da Espanha mourisca que reentraram na Europa, onde o erudito bizantino Geórgios Gemistos Pléton levou manuscritos herméticos para Florença em 1438, inspirando Cosimo de Médici a ordenar sua tradução urgente a Marcílio Ficino. Esta versão latina do Corpus Hermeticum espalhou-se pela Europa renascentista, influenciando pensadores como Giordano Bruno, que morreu na fogueira por suas crenças herméticas, e John Dee, astrólogo da rainha Elizabeth I. No século XIX, com a descoberta da Pedra de Roseta e a decifração dos hieróglifos, textos herméticos originais foram redescobertos no Egito. No início do século XX, 3 obras fundamentais reintroduziram estes princípios ao mundo moderno. O Kybalion, 1908, publicado anonimamente pelos 3 iniciados, que sintetiza os 7 princípios herméticos. A doutrina secreta de Helena Blavatsky, que conecta o hermetismo a tradições orientais, e os escritos de Manly Hall, especialmente os ensinamentos secretos de todas as eras. Hoje, estas obras fundamentais, o Corpus Hermeticum original, os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, a Tábua de Esmeralda e o Kybalion, formam o núcleo da literatura hermética acessível a todos que buscam este conhecimento transformador. O hermetismo é como a raiz da árvore cujos ramos se tornaram todas as tradições espirituais que conhecemos hoje. E se eu disser que essa sabedoria foi codificada em 7 princípios tão simples quanto profundos? As 7 chaves da criação universal. O hermetismo se resume a 7 leis ou princípios universais, registrados no famoso texto O Kybalion. Estas leis não são dogmas religiosos, são descrições de como o universo realmente funciona. Princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Este é possivelmente o princípio mais revolucionário e o que mais assusta aqueles que desejam controlar as massas. Ele afirma que a realidade não é algo externo e independente de nós. Ela é criada pela mente. Sua vida atual é o resultado direto de seus padrões mentais predominantes. Quando você compreende verdadeiramente este princípio, percebe que não é uma vítima do mundo, mas seu criador. Por que você acha que as elites gastam bilhões para
Controlar o que você pensa através da mídia, educação e entretenimento? Princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. Este princípio revela que existe uma harmonia perfeita entre todos os planos da existência. O microcosmo, você, reflete o macrocosmo, o universo. Seu mundo interior cria seu mundo exterior. Observe sua vida externa, seus relacionamentos, sua situação financeira, sua saúde. Tudo isso é um espelho perfeito do seu estado interno. Mudar verdadeiramente sua realidade externa exige primeiro uma transformação interna. Princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A ciência moderna finalmente confirmou o que os hermetistas sabem há milênios. Tudo no universo, desde uma pedra até um pensamento, é energia vibrando em diferentes frequências. Seus pensamentos e emoções têm frequências específicas. Medo, raiva e desespero vibram em frequências baixas. Amor, gratidão e paz vibram em frequências elevadas. E aqui está o segredo. Você atrai experiências que correspondem à sua frequência vibratória predominante. As pessoas que controlam o mundo sabem disso e trabalham ativamente para manter a população em estados vibratórios baixos, através do medo, da escassez e da divisão. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. Este princípio revela que aparentes opostos, como amor e ódio, coragem e medo, luz e escuridão, são na verdade extremos da mesma coisa, diferentes graus da mesma escala. A implicação revolucionária disto é que você pode transmutar uma emoção negativa em seu oposto através da sua vontade consciente. Você não está preso a nenhum estado emocional. Pode elevar-se na escala vibracional a qualquer momento. Princípio do ritmo. Tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés. A vida não é linear, mas cíclica. Existe um movimento pendular em tudo. Após cada sucesso vem um desafio. Após cada expansão vem uma contração. Aqueles que compreendem este princípio param de lutar contra os ciclos naturais e aprendem a surfar nas ondas da vida. Em vez de desespero quando as coisas parecem difíceis, eles sabem que é apenas uma fase do ciclo que inevitavelmente se transformará. Princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso ou sorte. Cada experiência em sua vida é o efeito de uma causa, frequentemente um padrão de pensamento ou ação que você mesmo criou. Este princípio é a base da responsabilidade pessoal. Quando você o compreende totalmente, para de culpar os outros ou as circunstâncias por sua situação e assume o papel de causador consciente da sua realidade. Princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Este último princípio revela que toda criação, seja uma ideia, um relacionamento ou um empreendimento, requer o equilíbrio entre as energias masculinas, ação, lógica, determinação, e femininas, intuição, receptividade, criatividade. Nossa sociedade patriarcal supervalorizou as qualidades masculinas e suprimiu as femininas, criando um desequilíbrio que se manifesta como caos ecológico, social e pessoal. O verdadeiro poder vem da integração harmoniosa dessas duas energias dentro de nós. Quando a ciência redescobre a sabedoria antiga. Talvez você esteja pensando, isso tudo parece muito místico. Onde estão as provas? A ironia é que a ciência de ponta, especialmente a física quântica, está cada vez mais confirmando o que os hermetistas afirmam há milênios. Experimentos como o da dupla fenda demonstraram que a observação consciente afeta o comportamento da matéria no nível subatômico. A teoria do observador na física quântica ecoa diretamente o princípio do mentalismo. A consciência afeta a realidade. O que antes era ridicularizado como pseudociência está sendo validado nos laboratórios mais avançados do mundo. A separação entre ciência e espiritualidade está desmoronando. Aqui no canal temos uma playlist completa sobre ciência e
Espiritualidade onde exploramos profundamente esses paralelos, mostrando como os princípios herméticos anteciparam descobertas científicas por milênios. E isso não é novidade para muitos dos maiores gênios da história. Poucos sabem que o hermetismo serviu como fundamento para o trabalho de cientistas revolucionários. Isaac Newton, considerado o pai da física clássica, possuía mais manuscritos sobre alquimia hermética do que sobre matemática e física. Sua biblioteca secreta continha mais de 100 obras sobre os mistérios herméticos. Ele estudou o corpus hermético obsessivamente, buscando nele os segredos da gravidade e do movimento. Leonardo da Vinci era membro de sociedades secretas que preservavam o conhecimento hermético, e seus cadernos contêm símbolos e códigos que remetem diretamente a princípios herméticos. Nikola Tesla frequentemente atribuía suas invenções mais revolucionárias a insights que recebia durante estados alterados de consciência, práticas que derivam diretamente dos métodos herméticos de expansão da mente. Carl Jung, o pioneiro da psicologia profunda, baseou seu conceito de inconsciente coletivo nos princípios herméticos de correspondência e unidade da consciência. Werner Heisenberg, um dos fundadores da física quântica, foi profundamente influenciado por conceitos herméticos sobre a natureza da realidade. Quando esses grandes cientistas diziam que suas descobertas vinham de insights ou sonhos, estavam, na verdade, acessando o conhecimento através dos métodos herméticos de expansão da consciência. O hermetismo não é oposto à ciência. Ele é o alicerce esquecido sobre o qual a própria ciência foi construída. A sombra dos inquisidores. Como o conhecimento foi enterrado. Se essa sabedoria é tão poderosa e até mesmo validada pela ciência moderna, por que ainda é desconhecida pela maioria das pessoas? A resposta nos leva a uma história sombria, de perseguição, assassinatos e destruição deliberada de conhecimento. Durante a Idade Média, qualquer pessoa que praticasse os ensinamentos herméticos era rotulada como bruxa ou herege e frequentemente queimada viva. Bibliotecas inteiras de conhecimento ancestral foram reduzidas a cinzas. No Renascimento, houve um breve ressurgimento desses ensinamentos entre os círculos intelectuais. Mas logo veio a era do Iluminismo, com sua visão puramente materialista do mundo. O paradigma mecanicista de Descartes e Newton, ironicamente, considerando os estudos esotéricos do próprio Newton, relegou o hermetismo às sombras novamente. E hoje, a supressão continua, mas de forma mais sutil e talvez ainda mais eficaz. Em vez de queimar livros, o sistema agora inunda o mercado com versões diluídas e comercializadas da espiritualidade. Uma espiritualidade fast food, que oferece escapismo temporário em vez de verdadeira transformação. Enquanto isso, a educação convencional continua ignorando completamente a dimensão espiritual da existência, formando gerações de pessoas desconectadas de seu poder interior e, portanto, facilmente manipuláveis. As instituições religiosas dominantes, que originalmente incorporavam aspectos do conhecimento hermético em suas tradições místicas, há muito tempo os substituíram por dogmas rígidos e hierarquias de poder que colocam intermediários entre você e o divino. Pense nisso. Como seria o mundo se desde crianças fossemos ensinados que temos o poder de moldar nossa realidade através de nossos pensamentos? Como seria uma sociedade onde cada indivíduo reconhecesse sua natureza divina e seu potencial ilimitado? Uma população assim seria praticamente impossível de controlar através do medo, da propaganda ou da manipulação emocional. E é exatamente por isso que esse conhecimento continua sendo ativamente suprimido. Os guardiões ocultos, as sociedades secretas e a linhagem hermética. Enquanto o conhecimento hermético era ativamente suprimido dos registros oficiais da história, uma intrincada rede de sociedades secretas operava nas sombras, preservando e transmitindo esta sabedoria ancestral de geração em geração. Os mistérios eleusinos da Grécia Antiga já incorporavam princípios herméticos em seus rituais sagrados,
acessíveis apenas aos iniciados que juravam segredo sob pena de morte. Quando o cristianismo primitivo começou a perseguir as antigas tradições, os guardiões do conhecimento hermético tiveram que se tornar ainda mais discretos. A Ordem dos Cavaleiros Templários, aparentemente dedicada à proteção de peregrinos, descobriu manuscritos herméticos durante sua ocupação do Templo de Salomão em Jerusalém. Este conhecimento oculto contribuiu tanto para seu poder quanto para sua eventual perseguição pela Igreja e pela coroa francesa. A misteriosa Ordem Rosa Cruz, emergindo publicamente no século XVII através de manifestos anônimos, preservou os ensinamentos herméticos sob véus de simbologia cristã. Seus membros, operando em absoluto segredo, incluíam alguns dos maiores cientistas e filósofos da Europa. A fraternidade maçônica incorporou profundamente o simbolismo hermético em seus rituais de graus superiores. Os símbolos do compasso e esquadro representam o princípio hermético da polaridade e da união dos opostos. Figuras históricas, como Benjamin Franklin, George Washington e Mozart, eram maçons que estudavam princípios herméticos nos círculos internos da ordem. Os Illuminati da Baviera, fundados pelo professor Adam Weishaupt, buscavam disseminar conhecimento iluminista e hermético para combater a superstição e o controle religioso, uma missão que levou à sua rápida supressão pelas autoridades temerosas de perder influência. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, no final do século XIX, representou uma explosão de interesse renovado no hermetismo, atraindo figuras como W. B. Yeats e Aleister Crowley. Seus rituais e ensinamentos preservaram com notável fidelidade aspectos do hermetismo egípcio original. Estas sociedades não eram simples clubes de cavalheiros. Eram laboratórios vivos de transmutação alquímica, onde o conhecimento proibido era preservado, testado e aplicado. Seus membros frequentemente ocupavam posições de influência, como médicos, artistas, cientistas, filósofos e estadistas, permitindo que sutilmente moldassem o curso da história ocidental. Os códigos, símbolos e rituais destas ordens não eram mera teatralidade. Eram tecnologias mnemônicas sofisticadas para transmitir os princípios herméticos sem textos escritos que pudessem ser descobertos. Cada símbolo, cada gesto ritual, continha camadas de significado acessíveis apenas aos iniciados que haviam demonstrado seu compromisso com o caminho hermético. Muitas destas sociedades continuam operando hoje, embora suas formas públicas frequentemente sirvam apenas como fachadas para círculos internos onde o verdadeiro conhecimento hermético é preservado. O mundo moderno, com sua fixação no materialismo, mal percebe a influência contínua destas correntes subterrâneas de sabedoria antiga. A grande ironia é que muitos dos símbolos destas ordens estão escondidos à vista de todos, nas notas de dólar, em monumentos públicos, em logos corporativos e na própria arquitetura das capitais mundiais. São lembretes silenciosos de que os princípios herméticos continuam operando, quer reconheçamos ou não. Transformando chumbo em ouro, a metamorfose da consciência. Falando em alquimia, muitos ainda pensam nela como uma prática pseudocientífica medieval para criar ouro a partir de metais inferiores. Nada poderia estar mais longe da verdade. Por que então os verdadeiros alquimistas escreviam sobre transformar chumbo em ouro, de forma tão literal em seus textos? A resposta revela a genialidade de sua estratégia de sobrevivência. Em uma época onde compartilhar conhecimento espiritual podia resultar em execução pela Igreja, os mestres herméticos criaram uma linguagem codificada em símbolos. A transformação de metais era o disfarce perfeito. Parecia inofensiva à autoridade religiosa e atraente para a ganância dos nobres, que frequentemente financiavam alquimistas esperando enriquecer. Atrás deste véu de metalurgia literal, os iniciados transmitiam o verdadeiro conhecimento hermético de geração em geração. O chumbo representava os aspectos densos e limitantes do ego. O ouro simbolizava a consciência iluminada. Os processos alquímicos de calcinação, dissolução e coagulação
descreviam etapas precisas de transformação interior. Alguns alquimistas foram executados não por heresia, mas por não conseguirem produzir ouro para seus patronos impacientes, um risco calculado para preservar e transmitir a verdadeira sabedoria. A grande obra alquímica sempre foi sobre a transmutação interior. Transformar medo em coragem, ignorância em sabedoria, reatividade em resposta consciente, separação em união. Esta transformação não é apenas um exercício espiritual, abstrato. Ela muda fundamentalmente como você experimenta a realidade e como a realidade responde a você. Quando você transforma sua consciência, literalmente se torna uma pessoa diferente. E uma pessoa diferente naturalmente cria uma realidade diferente. Esta é a essência do hermetismo aplicado. Se você quer descobrir o segredo hermético da abundância que poucos conhecem, acesse agora o e-book A Chave da Prosperidade. Transforme sua vida financeira com as leis herméticas. As leis herméticas são a chave que faltava para sua prosperidade financeira. Aplique este conhecimento ancestral e veja resultados que pareciam impossíveis até hoje. O link está no primeiro comentário fixado. O Grande Despertar. O retorno do conhecimento proibido. Estamos vivendo um momento extraordinário na história humana. O conhecimento hermético, que foi mantido em segredo por milênios, disponível apenas para iniciados em ordens esotéricas secretas, agora está acessível a qualquer pessoa com conexão à internet. Textos que antes eram punidos com morte por sua mera posse, agora podem ser baixados gratuitamente. Práticas que eram ensinadas apenas após anos de iniciação, agora são compartilhadas abertamente em vídeos como este. Por que agora? Porque chegamos a um ponto crítico na evolução humana. Os sistemas antigos de controle estão desmoronando. A manipulação da consciência coletiva continua, mas está se tornando cada vez mais visível para aqueles que têm olhos para ver. Cada vez mais pessoas estão despertando para seu verdadeiro potencial e questionando as narrativas limitantes que lhes foram impostas. Este despertar não é confortável. Quando você começa a perceber quanto de sua vida tem sido vivida no piloto automático, seguindo programações inconscientes instaladas por outros, pode ser profundamente perturbador. Mas esta perturbação é necessária. É o início da grande obra alquímica dentro de você. Você agora está diante de uma escolha, talvez a escolha mais importante que já fez. Continuar vivendo no piloto automático, deixando que forças externas determinem seus pensamentos, emoções e, portanto, sua realidade. Ou assumir o controle consciente de sua mente e começar a criar deliberadamente a vida que deseja viver. O hermetismo não é apenas mais uma filosofia para estudar intelectualmente. É um convite para a maior aventura possível, a jornada, para despertar seu potencial divino e se tornar um criador consciente da sua realidade. Esta jornada não é para os fracos. Exige coragem para questionar tudo o que você acreditava ser verdade. Exige disciplina para reprogramar hábitos mentais e emocionais de toda uma vida. Exige responsabilidade para reconhecer que você, e apenas você, é o arquiteto final da sua experiência. Mas se você aceitar este desafio, descobrirá uma liberdade e um poder que poucos sequer imaginam ser possível. E se você quiser ir ainda mais fundo e descobrir a manipulação histórica que dividiu o que sempre foi uma só verdade, clique no card acima para assistir Ciência e Espiritualidade, a maior manipulação da história, e entenda como a elite apagou deliberadamente esta conexão para manter seu poder. Se este conteúdo te trouxe valor, retribua com um like e se inscreva no canal para apoiar esta missão de despertar consciências. Torne-se membro clicando no botão abaixo e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Sua ação hoje permite que eu continue revelando segredos que poucos têm coragem de compartilhar. Juntos, somos mais fortes contra o sistema que tenta nos manter adormecidos. Até o próximo vídeo.